Hoje é dia de culinária renal e eu trouxe para vocês uma preparação que os brasileiros amam. Vamos fazer hoje um cuscuz e vamos entender as propriedades nutricionais e se pode ou não pode ser consumido na doença renal crônica. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Aproveita que você está aqui, já se inscreve se ainda não está inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo que você sabe que também vai se beneficiar das informações que eu trago aqui, das dicas e das receitas. O cuscuz é um prato super barato, versátil, cheio de nutrientes e fácil de preparar. Eu vou trazer para vocês hoje aqui uma preparação base do cuscuz, super simples, você não precisa nem ter a cuscuzeira, nós vamos fazer direto na panela e com uma peneira, super prático. É só você comprar a sua farinha de milho e tá tudo certo, já vai poder preparar o seu cuscuz. O cuscuz pode ser consumido no café da manhã, pode ser consumido no almoço, no lanche da tarde e até pode compor o jantar. Tudo vai depender da composição que você fizer, com quais alimentos você vai combinar. Hoje eu trouxe para vocês aqui a preparação básica do cuscuz para realmente você aprender como fazer a base do cuscuz e depois eu vou fazer uma forma de preparo que eu adoro compor na hora do meu almoço. Então fica super legal, super gostoso, eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos começar fazendo esse cuscuz base, que serve para qualquer refeição que você pode misturar ali com qualquer outro alimento depois ou comer somente purinho assim. Então vamos começar. Você vai precisar de 100 gramas de farinha de milho flocada. Então primeiro você vai pegar um recipiente e vai colocar a farinha de milho flocada. Essa farinha de milho é super fácil de encontrar, tem em qualquer mercado. Você procura por farinha de milho flocada. Tem umas que são um pouquinho mais grossas, como essa aqui que eu trouxe, e tem algumas que são um pouquinho mais fininhas também. Vamos hidratar então. Então, para 100 gramas de farinha de milho, a gente usa quase que o dobro ali de água. Então, eu coloquei aqui 200 ml de água. Então, a gente vai acrescentar essa água. Até vou colocar um pouquinho menos aqui, ó, nessa. A gente espera um pouquinho. Pode mexer aqui um pouco. E nós vamos deixar por uns 10 minutinhos hidratando. Ó, coloquei até um pouquinho menos de água aqui, já foi o suficiente. Então, foi por volta ali de 180 ml de água. Então, nós vamos agora esperar 10 minutinhos para depois continuar a nossa preparação. Enquanto a nossa farinha está aqui hidratando, nós vamos já organizando o processo para o cozimento. Nós vamos fazer o cozimento no vapor. Assim como funciona na cuscuzeira, nós vamos fazer na panela e com uma peneira também. É importante que essa peneira não seja de plástico, porque nós vamos deixar ela no fogão aqui para que não aconteça nenhum tipo de acidente. Então você vai pegar sua panela, você vai colocar água no fundo dessa panela. Então aqui eu tenho uns 3 dedinhos na minha panela e vou já pré-aquecer essa água, porque nós vamos fazer aqui o cozimento então no vapor, né? Então você dispõe aqui a sua peneira na panela e aí depois nós vamos colocar o nosso cuscuz aqui. Já já nós vamos fazer isso. Então vamos lá fazer a nossa preparação. Agora já deu os nossos 10 minutinhos aqui. Então como você pode perceber, ó, o cuscuz a farinha aqui já absorveu, já hidratou. E nós vamos aqui para nossa panela. Vamos colocar agora então aqui, ó, a água já está até começando a ferver. Então nós vamos dispor aqui a nossa farinha. Já hidratada. Importante na hora de comprar a farinha que algumas têm adição de sal. Então, comprar sem adição de sal e nós fazemos o nosso tempero depois. Tem gente que gosta de colocar uma pitadinha de sal antes. É opcional. Dá para colocar antes, dá para colocar depois. Fechamos a panela. A água começou a ferver. Você conta 10 minutinhos. Depois de 10 minutinhos, o seu cuscuz já está pronto. Então, sobre o sal, você pode colocar uma pitadinha antes, né, desse processo que eu fiz
e também pode colocar depois. Como eu vou fazer uma preparação depois, eu vou pôr uma pitadinha de sal depois, ou muitas vezes nem precisa. Como nós vamos usar manteiga também no final da preparação, a manteiga, se ela já tiver sal, por exemplo, a minha que já tem sal, eu já não preciso utilizar o sal na preparação. Dessa forma a gente consegue controlar também o teor de sódio. Enquanto o nosso cuscuz está cozinhando, vamos voltar a falar aqui um pouquinho dos nutrientes. O cuscuz também é fonte de selênio. Selênio é um super antioxidante, contribui também para o nosso sistema imunológico. Rico em vitaminas do complexo B, como a vitamina B1 também, que ajuda muito na nossa saúde cardiovascular. E agora nós finalizamos aqui os 10 minutinhos de cozimento do nosso cuscuz. A gente vai desligar aqui o fogo. E agora nós vamos retirar o cuscuz aqui com todo cuidado. É legal você utilizar um garfo e ir soltando assim a farinha. Pode fazer bem devagarinho. Já solta um cheiro maravilhoso, assim ele fica bem soltinho. Você já pode consumir assim, desta maneira, que ele já tá pronto, já tá cozidinho, mas eu vou finalizar aqui com um pouquinho de manteiga, que eu acho que dá um sabor super especial. Então, para fazer isso, eu peguei aqui, a nossa receita tem 15 gramas de manteiga, mas eu separei aqui 10 gramas, deixei aqui de ladinho 5 gramas que nós vamos usar depois. Então, nós vamos usar aqui, para esses 100 gramas de farinha de milho, 10 gramas de manteiga. E para derreter essa manteiga, para uniformizar melhor aqui a receita, nós vamos pegar um pouquinho dessa água que sobrou aqui do cozimento. Então eu vou misturar nessa manteiga, vou derreter essa manteiga com essa aguinha. Nós misturamos aqui, derretemos essa manteiguinha e aos pouquinhos nós podemos incorporar aqui no nosso cuscuz, ele vai ficar mais molhadinho. Isso é uma super refeição. Eu gosto do cuscuz que ele sustenta bem. É uma preparação super completa. E aqui ele já está pronto. Mas dessa forma aqui você poderia, por exemplo, consumir no café da manhã. Tem pessoas que gostam de consumir só o cuscuz com queijo, cuscuz com ovo, ou somente o cuscuz e acompanha do restante do seu café da manhã, do seu cafezinho, da sua fruta, enfim. Agora então eu vou fazer uma receita diferente, que eu gosto de compor o meu almoço. Então eu faço tipo uma farofinha com cuscuz, faço esse cuscuz um pouquinho mais incrementado. Então nós vamos usar para essa minha receita cenoura ralada. Então aqui tem por volta de 2 colheres de sobremesa de cenoura ralada e 1 colher de sopa cheia de alho poró. Eu adoro o alho poró, eu acho que o sabor fica muito bom. Vou pôr uma pitadinha de sal também, bem pequenininha aqui, e o restinho da nossa manteiga para fechar esse processo. Então vamos lá. Você vai precisar de uma frigideira. Eu começo colocando um pouquinho da manteiga. Dá para usar azeite de oliva também. Eu gosto de pôr manteiga nessa preparação porque combina, já que nós já temos manteiga aqui no cuscuz. Então, primeiro vamos refogar aqui o alho poró. Eu gosto de pôr ele um pouquinho antes. Eu gosto de cortar ele bem fininho. Para soltar o sabor e não precisa aparecer tanto na preparação. Logo depois nós colocamos a cenoura e deixamos essa cenoura refogando aqui junto com o alho poró. Aqui até para refogar um pouco mais rápido a gente pode pôr a nossa pitadinha de sal. Um pouquinho mesmo, porque a manteiga já tem um pouquinho de sal também, não há necessidade.
de muito mais do que isso. Até para o nosso controle de sódio, manter a pressão arterial bem bonitinha. Nosso alho poró aqui com essa cenoura já estão derretidinhos e soltando um cheiro maravilhoso. Nós podemos vir com o nosso cuscuz. E aqui a gente faz como se fosse uma farofinha mesmo. Deixa refogar, vai misturando bem. E aí vai dar mais cor e mais sabor aqui para o nosso cuscuz. Como o cuscuz já está cozido, na verdade é só para incorporar o sabor. E já está pronto aqui o nosso cuscuz. E assim ficou o nosso cuscuz, incrementado aí com sabores do alho poró e da cenoura, que fica uma delícia. Sobre o valor nutricional então, né? E agora vamos falar de potássio, de fósforo e dessa receita completa. Então, para essa receita nós usamos 100 gramas de farinha de milho flocada, também utilizamos 15 gramas de manteiga, um pouquinho de água e por volta de 15 a 20 gramas de cenoura e uns 10 gramas de alho poró. Então, o total dessa receita, com 100 gramas de farinha de milho flocada, rendeu por volta de 300 gramas de cuscuz. Então, esta aqui é uma porção de 150 gramas. Então, essa receita rendeu 2 porções. A receita toda rendeu por volta de 190 calorias, então cada porção, uma porção como essa, tem a metade, então tem por volta de aproximadamente 100 calorias para a gente arredondar. A receita toda por volta de 2,5 gramas de proteína, então esta porção aqui tem mais ou menos 1 grama, 1,2 gramas de proteína. A mesma quantidade de fibra por porção e a receita toda super baixo em potássio, por volta de 64 miligramas. Então, esta porção aqui tem a metade, 32 miligramas de potássio e de fósforo menos ainda. A receita toda tem por volta de 30 miligramas de fósforo. Então, cada porção dessa, 15 miligramas de fósforo. Então, respondendo aí a sua dúvida, sim, quem tem doença renal crônica pode consumir cuscuz. É uma preparação rica em energia, em caloria, vinda principalmente dos carboidratos, fonte de fibra, de outras vitaminas e de outros minerais, baixa em proteína, baixa em fósforo e baixa em potássio. Eu espero que você aproveite a receita que eu trouxe hoje aqui. Se você fizer, me conte se você gostou e te espero no próximo vídeo.